Fala aí pessoal, beleza? Como é que vocês estão? Iniciando mais um acompanhamento mensal, vamos falar sobre o LVBI, o fundo de logística do Pátria, da antiga VBI. Vamos lá, mais um mês aí acompanhando, vamos para o relatório gerencial. Bom, vamos lá. Relatório gerencial agora de dezembro. O fundo segue super tranquilo, super tranquilo. Deixa eu dar aumentar. Primeiro os bullets aqui, né? Patrimônio líquido quase 2 bi, cota patrimonial 123, cota de fechamento 97, um baita de um deságio também, quase 80%. Deixa eu ver quanto é que ela fechou hoje. LVBI 89,50. Pelo rendimento que o fundo está pagando de 83, ele está pagando 1% ao mês. Cara, um fundo de logística pagou 1% ao mês. Por isso que eu ainda falo que a gente ainda vai ter muita oportunidade enquanto a situação do Brasil continuar nessa pegada. A gente ainda vai ficar muito com várias oportunidades para investimento, porque assim, um fundo de logística nessa qualidade, pagando 1% ao mês, para mim é muito surreal. O fundo está então aqui com um pouquinho até maior, né, a relação PVP, 133 mil cotistas, movimentações do fundo. Deixa eu aumentar um pouquinho aqui. Então vamos lá. O fundo, como a gente falou mês passado, inclusive foi o principal assunto do relatório passado, que foi a escritura lá de Cajamar, que depois de séculos finalmente saiu. Então aqui o fundo tem que pagar 73 milhões, lembrando que esse valor era maior, diminuiu porque diminuiu um pouco o escopo da entrega. Então o fundo tem caixa para pagar, inclusive ele tem um fluxo, eles colocaram já há alguns meses o fluxo de caixa dele de pagamento, ele está super redondinho. A questão é a seguinte, esse fundo ele sempre trabalhou com uma vacância muito baixa. Porém, a partir do momento que você tem um fundo, um ativo que entra para desenvolvimento e ele entra para o portfólio, enquanto não tinha escritura, ele não tinha entrado para o portfólio ainda. A questão é a seguinte, agora que ele entrou, se ele está ocupado, ajuda, se ele está desocupado, vai aumentar a vacância do fundo, que é o que vai acontecer. Porém, o fundo ele tem já 43% locado. Então a vacância física, esses outros 57%, vão entrar na vacância do fundo. Porém, como ele tem RMG, como eu expliquei para vocês no mês passado, a vacância financeira continua zerada desse imóvel sem problema nenhum. Aqui a gente sabe da questão do Sequoia, né, que desocupou os módulos lá de Extrema. Os módulos C5 a C10 foram alocados para a Solística e o C11 e o C16 alocados para a Nestlé, mostrando aqui também a questão de teste de portfólio, mostrando isso muito bem. Ambos os contratos de locação iniciaram dia 1/12. No mesmo período, a Prisália desocupou o módulo do Itapevi. E outra desocupação importante já informada nos últimos relatórios foi a do Dia, né? A questão lá de que ela ocorreu agora em janeiro de 2015. Aí o fundo está, além do que ela deve, do que o Dia deve, que está em recuperação judicial, agora o fundo vai buscar locação, né, desses espaços. E aqui eles falando que a individualização da matrícula, a partir do próximo relatório, incluiremos a vacância física do ativo. Tomara que tenha alguma locação aí para antes eles incluírem no próximo ativo. A vacância financeira permanecerá zero, a questão principalmente porque o fundo tem RMG. Então eles falando aqui, após todas as movimentações, a vacância do fundo sairá de 0,7% para 11%, mas muito em função dessa entrada do Cajamar, que não representa a vacância financeira, e sim apenas física. Revisional durante o mês de dezembro, teve todos os reajustes previstos, o fundo continua com uma alavancagem super tranquila, o fundo distribui 83 centavos e tem 34 de reserva. Vamos diminuir aqui, vamos para dar continuidade. Então aqui a gente vê, né, o fundo continua tranquilo, eles reduziram o pagamento, que eu achei que eles reduziriam agora, mas reduziram antes, então mostrou-se uma estratégia assertiva. O fundo tem 34 centavos, está super tranquilo para manter esse pagamento aí de 83 centavos. Aqui a gente vê que aqui a partir do mês que vem entra a vacância, ainda está apresentando como não aplicável, mas entra aí. Bom, continuando aqui, a partir da alocação do fundo, nada mudou, nenhuma mudança, ele é bem diversificado, eu gosto bastante desse fundo.
Aqui é um detalhamento, né, no ativo Extrema, que a Sequoia que desocupou, já alugou uma parte para o Solística para a Nestlé. Itapevi também teve a saída da Prisália. O ativo passar a ter 14,8 de vacância a partir de janeiro de 25. Também tem a questão do dia no Mauá. No Aratu foram realizados reajustes de quase 5 mil de ABL. O time de gestão tem mapeado a devolução do espaço pela Infracommerce em fevereiro de 24 e o ativo passará a ter 3,4% de vacância a partir desta data. E o Cajamar, que é o que eu já expliquei para vocês, o fundo tem aí, vai entrar 56% de vacância deste ativo, passando no total para 11%. E aqui um ponto importante é que aqui que me chamou a atenção, que ele ainda tem 40% de revisional em aberto, que era do ano passado e que vai vir para esse. Vamos ver como é que ele vai mostrar isso no próximo relatório. É muita coisa, 40%, né? Já tem bastante coisa para... Eu acho que tem que resolver essas questões aqui. Eu não sei se algum desses contratos que saíram tão mensurados aqui, eu não sei. Eles poderiam explicar isso um pouco melhor. Aqui o fluxo, né? Então a gente vê saída da Sequoia, entrada da Solística e da Nestlé. Então já considerando aqui a vacância de 11%. Que a gente vê que o fundo ele tem uma geração potencial de 87, gerou 88, muito por causa do diferimento. Se vocês lembrarem do mês passado, teve uma questão da própria Sequoia, né, que é o seguro, isso aqui é não recorrente, então ele está bem tranquilo. Se a gente for ver, o fundo ele não está precisando nem usar reserva, ele está praticamente gerando, pagando o que ele está gerando, então super tranquilo isso, não vejo problema nenhum, tá redondinho em relação a isso. Tem a reserva dele, a gente pegar aquilo que a gente já sabe, né, a questão das inadimplências, o fundo ainda tem bastante coisa para receber, mas a gente não sabe até quando. Aqui a gente vê que o fundo gerou 83, pagou 83, sem não recorrente aí no meio, então o fundo tá praticamente redondinho aí, por isso que na minha visão é 83 aí para esse ano. Claro que ele precisa alugar se ele alugar o Cajamar, talvez você volte a ter, a gente possa conseguir voltar a ter os 85 a 90 centavos de pagamento, mas os 83 na minha visão está garantido, e no preço que ele está hoje, pagando mais de 1% ao mês, o que é muita coisa. Aqui a parte de alavancagem, a gente vê que mesmo pagando o ativo de Cajamar, ele ainda vai sobrar com 39 milhões. Aqui ele tem uma alavancagem pequenininha, só que, pô, com uma IPCA mais 1,4, quem é maluco de pagar isso? Ninguém vai pagar. Não tem sentido nenhum. Então ele vai pagando tranquilo, sem problema nenhum, super tranquilo aqui. Vencimento lá em 32, sem erro nenhum. Beleza, pessoal? Então era isso. Fundo para mim segue redondinho, sem problema. O rendimento já caiu quanto eu esperava que ia cair e não deve cair mais não, a não ser que tenha alguma coisa. Na verdade eu acho que ele tem mais a chance de aumentar o dividendo durante o ano do que reduzir. Beleza, pessoal? Era isso, espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo.